sessões ou 4 conferências, uma delas, que é 2, obviamente, dedicada à parte da saúde. Isto também é o resultado de termos começado há cerca de 2 anos, em 2013, portanto, esta mesma rede, e sob a liderança do nosso vice-reitor, professor Rogério Gaspar, e co-chairs aqui presentes os dois, esta é uma das iniciativas que a Universidade de Lisboa pretende que seja aberta para o exterior. Portanto, não apenas todo o trabalho que temos vindo a ter, e vários elementos da mesma rede estão aqui presentes, também agradeço, obviamente, a presença de todos, em que tivemos uma determinada fase mais interna de conhecimento próprio, uma vez que após a fusão temos 18 unidades orgânicas, portanto, na Universidade de Lisboa, e, portanto, o conhecimento entre estas 18 unidades orgânicas e seus agentes participantes é importante conhecermos. Mas este ano começamos também com a primeira conferência, com um workshop que foi fechado e dedicado fundamentalmente à interação da própria rede e da Universidade de Lisboa portanto, com a parte empresarial e industrial, no qual se segue naturalmente, portanto, esta sessão, este dia de hoje, que já teve uma sessão excelente da parte da manhã em Big Data e Clinical Research e que da parte da tarde vai continuar com este tema aqui identificado, medicina personalizada e plataformas de investigação integradas. Uma breve palavra sobre este mesmo tema. Eu penso que é uma área bastante importante, é uma área que poderíamos talvez designar uma nova terminologia de medicina de precisão e, portanto, no sentido de que, portanto, é personalizado em função, portanto, com o objetivo, portanto, da pessoa humana, seja no melhoramento das suas atividades como ser humano, seja, obviamente, para tratar também pacientes, mas seja integrado. E daqui não poderei deixar de referir outras atividades que também temos a nível da Universidade de Lisboa integradas em consórcios mais alargados, que é nomeadamente no programa Teaming, que foi lançado, ao qual concorremos o ano passado, em fim de 2013, e cujo resultado veio no princípio do ano passado, de Bruxelas, que foi aprovada esta rede de teaming numa área chamada medicina regenerativa e de precisão. Portanto, uma parte de medicina regenerativa provavelmente não abordaremos cá, salvo exemplos que possam vir, obviamente, dos participantes que aqui temos, que são áreas bastante importantes e cujo know-how existe nesta nossa universidade, mas, obviamente, é importante que extravase para além dos laboratórios e dos sítios e dos centros da própria universidade. Portanto, nada melhor do que termos aqui, de facto, 3 grandes empresas que têm uma atividade muito grande nesta mesma medicina personalizada e, eu direi, provavelmente de precisão também, que é um termo que tem sido cada vez mais utilizado para indicar que tem que ser uma medicina de precisão no sentido de moléculas biológicas, moléculas químicas, instrumentação, devices, novas plataformas, se quisermos, de integração também de dados e de tratamentos e de melhoramento. Portanto, nada melhor, como eu estava a referir, temos aqui a presença ilustre dos nossos convidados, a doutora Sandra Amaral, da Novartis, da parte de Oncologia, da Novartis, a doutora Ana Margarida Nogueira, da Merck Sharp Company, e o doutor Miguel Sanches, da Roche Pharma. Portanto, por esta ordem, não sei se o meu colega Miguel Castanho quer acrescentar mais algum tópico, nós iríamos de seguida dar início, portanto, às contribuições, começando pela doutora Sandra Amaral, segundo o programa que aqui está. Então, muito boa tarde a todos. É de facto um grande prazer estar aqui convosco hoje para falarmos de um tema tão importante que é a medicina personalizada. Muito desafiante para nós que cuidamos dos doentes com cancro e agora focando um bocadinho nesta área da oncologia e com impacto tão grande para os doentes que vão precisar, obviamente, dos benefícios desta abordagem. Como viu, o meu nome é Sandra Amaral, o que podem ver no vosso programa é a minha colega Paula Jesus, que não pode estar presente, mas estou cá eu. Falar-vos-ei nos próximos 20-25 minutos um pouco sobre estes tópicos, ou seja, abordarmos um bocadinho o que são as aplicações da medicina personalizada, falarmos um bocadinho do Companion Diagnostics e a abordagem para terapêuticas-alvo, falar-vos um pouco
do impacto que tem na descoberta de novos medicamentos e na decisão de tratamento, obviamente. E, finalmente, levantar-vos um pouco um véu do que será a integração da ciência na abordagem da tecnologia CART. E vamos falar um bocadinho sobre isso. Sem dúvida que, hoje em dia, nós temos desafios importantes em termos de saúde. É sabido que a nossa população, além de estar a aumentar, há uma grande fração de doentes idosos, doentes esses que, em mais de 80% dos casos, vão ter mais do que uma doença crónica. Essas doenças crónicas vão, obviamente, ser responsáveis por um grande envolvimento em termos de custos em saúde. Também nos países em desenvolvimento, as doenças crónicas têm um peso grande, independentemente das afecções infecciosas que possam existir nestes países. No seu todo, o que nós sabemos é que, em 2010, por exemplo, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram diagnosticadas com cancro e mais de 500 mil morreram por cancro. Portanto, o cancro em si é, de facto, uma grande necessidade em termos de opções terapêuticas e de abordagem destes doentes. Sabemos também que, noutras áreas, fora da oncologia, nomeadamente até em doenças que podem ser preveníveis com vacinas, há ainda pessoas a morrer, mais de 2 milhões de pessoas a morrer por ano. Outras áreas, como é o caso de infecções hospitalares, temos também mais de 100 mil mortes por ano e por aí adiante. Isto tudo para termos um contexto onde nós podemos ver claramente que, em termos médicos, existe ainda uma vasta área de desenvolvimento onde nós temos de nos focar. E, sem dúvida, a Novartis o que tem vindo a fazer é focar-se nessas áreas onde é a maior necessidade de entregar novas propostas terapêuticas. Medicina personalizada. De facto, o que é que nós temos em comum, todos nós, é a grande variedade do nosso genoma. Todos nós como pessoas. E esta variedade manifesta-se por uma heterogeneidade biológica. Esta heterogeneidade pode ser vista de uma forma direta pelas doenças que nós detectamos nas várias pessoas ou de uma forma indireta pela forma como cada um de nós reage diferentemente às terapêuticas que recebe. Mas nós sabemos que os sistemas biológicos são sistemas muito dinâmicos e nós queremos intervir nessas áreas de uma forma muito mais eficaz. E queremos, por exemplo, descobrir fatores preditivos que nos permitam descobrir que pessoas é que vão desenvolver determinadas doenças e evitar que essas doenças se desenvolvam. E queremos, por exemplo, poder abordar um indivíduo com uma terapêutica específica, com a dose que ele precisa, porque é diferente de outra pessoa que tem a mesma doença, mas que tem características diferentes. Então, que aplicações é que nós podemos ter na medicina personalizada? De facto, destas 3 grandes áreas, uma delas é a farmacogenómica. Pharmacogenomics é uma área onde, obviamente, as características do cariótipo de cada um vão determinar como é que cada indivíduo vai reagir a determinado tratamento que lhe é atribuído. E isto vê-se muito em termos dos polimorfismos e análise de polimorfismos nas várias pessoas, e o grande sonho é, obviamente, modelar o tratamento em função do que é a atividade metabólica de cada indivíduo. Outra das áreas será na prevenção de doenças. Se nós conseguirmos detectar determinados genes com elevada penetração, nós conseguimos, à partida, saber com alta precisão que aquele indivíduo tem uma alta probabilidade de desenvolver uma determinada doença e podemos agir preventivamente, evitando o aparecimento dessa doença. Uma terceira área, que é aquela que eventualmente nós agora teremos mais interesse e dos qual vos vou falar mais, é a área de Companion Diagnostics. Nesta área, é uma área em que se deve desenvolver paralelamente com o que é o desenvolvimento de terapêuticas-alvo. E vejamos, o que até há pouco tínhamos, e é o exemplo clássico dos citostáticos, são medicações ou medicamentos que são dados para a vasta maioria das pessoas indiscriminadamente, sem nós percebermos e sem terem atenção que as pessoas são diferentes umas das outras. E não conseguimos definir quais é que vão responder melhor ou quais é que vão responder pior. E, de uma forma geral, o que nós sabemos é que, embora continuemos a utilizar citostáticos no tratamento das nossas doenças oncológicas, só apenas cerca de 25% dos doentes é que vão beneficiar, porque nós não conseguimos identificar exatamente quem vai beneficiar. Se a abordagem for de uma medicina personalizada, o nosso objetivo será identificar biomarcadores específicos que nos permitam claramente definir qual é o grupo de doentes que vai beneficiar do meu medicamento, qual é o grupo de doentes que não vai beneficiar por ter uma toxicidade inaceitável
E qual é aquele grupo de doentes que simplesmente não tem indicação? Este é o nosso grande foco. A seleção de biomarcadores não é fácil, é uma área extensa, mas reside essencialmente no facto de termos de conhecer muito bem a fisiopatologia. Temos de conhecer muito bem todas as vias de sinalização associadas a uma determinada doença. E aí a necessidade de uma conjugação e de uma articulação muito integrada do que é o conhecimento biológico e fisiopatológico das doenças com o desenvolvimento dos medicamentos. E como é que nós o fazemos? Na Novartis Institute for Biomedical Research tem basicamente uma estratégia que é: vamos olhar para quais são as áreas, em termos de doenças, quais são os doentes que mais precisam de tratamento, onde é que são os gaps de tratamento. Olhamos para essas doenças e tentamos conhecer qual é a fisiopatologia que está por trás dessa doença, identificar as vias de sinalização e escolher o target, porque há muitos biomarcadores que não são targetable, portanto, em que não é possível desenhar medicamentos para aquele alvo. E a partir daí segue-se uma via de target to proof of concept, em que, basicamente, através da identificação desse alvo, segue-se um processo de desenvolvimento, conhecimento do que é que são o padrão do metabolismo do medicamento, até à fase 1, e, por aí adiante, desenvolvimento da fase 2 e fase 3. De facto, o que é crucial aqui é conhecer os biomarcadores. E os biomarcadores são, de facto, uma identificação do que é a doença. São específicos da doença que nós vamos tratar. E esses biomarcadores têm que ter a seu lado o chamado Companion Diagnosis, que basicamente são testes que nos permitem identificar naquela doença aquele alvo e, paralelamente, a terapêutica-alvo que vai agir relativamente a esse target. E é neste conjunto que nós vamos conseguir personalizar ao máximo a nossa medicina. Até há pouco tempo, o que nós tínhamos para desenvolver um medicamento, precisávamos de cerca de 14 anos, com muitas fases, gastando mais de 2 bilhões de dólares, e por cada 9 medicamentos que entravam em desenvolvimento, apenas um chegava ao fim e apenas um era aprovado. Nós achamos que isto não é bem muito eficaz e não serve os interesses dos nossos doentes que precisam de medicamentos de imediato. Sabemos também que, ao longo dos anos, houve uma tentativa de melhorar esta abordagem, a aprovação de medicamentos mais específicos, e só nos últimos anos, com o conhecimento do genoma, se começou a definir melhor que tipo de doentes entravam em ensaios clínicos. E com isso, o que é que nós conseguimos fazer ao selecionar os doentes? Conseguimos melhorar o potencial em termos de benefício, conseguimos aumentar o seu perfil de segurança, reduzir o tempo dos ensaios clínicos e conseguimos diminuir os custos, que é fundamental. Um dos exemplos, vários exemplos que temos aqui de moléculas que estão a ser desenvolvidas pela Novartis, em que vimos em castanho clarinho ou creme, situações em que não houve seleção de doentes, o tempo que demorou entre o First Patient First Visit e o Proof of Concept, para situações laranja, de moléculas, em que selecionámos exatamente o doente que potencialmente ia beneficiar daquele tratamento. E o tempo até chegarmos ao Proof of Concept, ou situações de fase 1, reduziu-se drasticamente, como veem. E é neste caminho que a medicina personalizada pode, desde já, influenciar a descoberta de novos medicamentos. Por outro lado, como é óbvio, a medicina personalizada vai nos ajudar à decisão terapêutica imediata. E um dos exemplos mais impressionantes foi, sem dúvida, na leucemia mieloide crónica, a partir do momento que se conheceu a fisiopatologia da doença, no seu rearranjo do gene BCL-ABR, foi importante o desenvolvimento do imatinib, que se direcionou especificamente àquela translocação. E com isso conseguimos, obviamente, resultados muito mais importantes. Transformarmos a vida de um doente que morria, ou de um doente, ou dos poucos que sobreviviam com transplante, para uma doença crónica. E como vemos ali do lado esquerdo, seguimos a mesma via. Tivemos uma doença em que havia uma necessidade imediata, conhecemos a sua fisiopatologia e desenhou-se uma molécula para essa doença. Obviamente que nem sempre acontece assim, mas é neste sentido que nós caminhamos. E o resultado foi evidente. A partir do momento que foi lançado o imatinib em 2001, e vêm as barras a vermelho, a mortalidade desceu
E a prevalência, ou seja, o número de doentes que vivem com a doença e que não morrem, aumentou sucessivamente. Mas vou-vos dar outro exemplo, em termos de medicina personalizada. É o caso, por exemplo, do carcinoma de pulmão não pequenas células. Já é conhecida a heterogeneidade, a grande complexidade, em geral, de todos os tumores, não é? Mas no caso do tumor do pulmão já são conhecidas várias das alterações que podem ser encontradas nestes tumores. E, conhecendo bem o alvo, conhecendo as vias de sinalização, estão a ser desenhadas moléculas diferentes, específicas para essas vias. Vêm aqui a amarelo, todas elas, que vão bloquear setos específicos de doentes com mutações específicas. Queria chamar-vos a atenção do segmento dos doentes que têm mutações ALK, que é um gene já bem conhecido, cuja mutação desenvolve, ou é o driver para o desenvolvimento oncogénico desta doença, e que existe numa muito pequena percentagem de casos. Aqui estão 6%, mas na literatura estão entre 5% a 7% dos casos. Portanto, não é por uma doença ter pouca incidência que não é necessário também desenvolver medicamentos, porque esses doentes vão precisar delas. E no caso do LDK, que é o inibidor ALK, também é o de Ceratinib, já tem uma designação, o que nós vemos nos primeiros dados de fase 1 é que, de facto, teve uma eficácia muito importante em maior parte dos doentes, independentemente da resposta que tenham tido anteriormente com o primeiro inibidor ALK, o Crizotinib, e que temos aqui, por exemplo, o caso de um doente tratado 6 semanas depois com uma evidente resposta. E, portanto, o que nós vemos aqui é que, se selecionarmos dentro do grande grupo de doentes com cancro do pulmão não pequenas células, só aqueles que têm esta mutação, nós conseguimos este waterfall plot magnífico, porque estamos a desenvolver um medicamento específico para aquele grupo de doentes. Este é o pipeline atual da Novartis, que engloba, é vasto, e que engloba também algum do portfólio da GSK que foi adquirido recentemente. Como veem, tem vários targets, existem várias opções em termos de desenvolvimento de medicamentos para alvos muito específicos, de doenças muito específicas. Não vos vou, obviamente, falar destes todos, mas queria-vos falar um pouco mais de uma outra doença, nomeadamente a tecnologia CARD. E se eu vos dissesse que, além de podermos desenvolver terapêuticas-alvo para alvos específicos, além de podermos ter medicamentos biológicos, como é conhecido, nós pudéssemos ensinar as células do organismo de um doente a lutar contra um determinado cancro. E aí entramos numa área um bocadinho diferente. Aí não estamos à procura de alvos terapêuticos específicos, mas estamos a ensinar o corpo a lutar contra determinadas doenças. E aí entramos na terapia celular e na terapia génica. E isso é a nossa possibilidade de salvar doentes que de outra forma não o conseguiriam fazer, porque com as terapêuticas atuais já seriam refratários e não conseguiam salvar-se. Então vamos falar um bocadinho do que é esta tecnologia. Esta tecnologia CART baseia-se no chamado Chimeric Antigen Receptor. Basicamente, o que é feito é, vamos ao indivíduo e isolamos todos os seus linfócitos T. Depois utilizamos esses linfócitos T e vamos geneticamente modificá-los, introduzir no seu código a sequência necessária, neste caso o anti-CD19, que é específico para as leucemias com expressão B, dos linfócitos B, e vamos introduzir no seu genoma a capacidade de elas reconhecerem os linfócitos B. Essas células são depois cultivadas ex vivo e são novamente reintroduzidas no doente. Mas antes de serem reintroduzidas no doente, vamos depletar o do doente do seu sistema imunológico, de forma a que ele possa aceitar novamente as células que foram geneticamente modificadas. Ao fazermos isso, o doente vai ficar com capacidade de, uma vez nas células circulantes das leucemias, LLAs, LLCs, estarem presentes, estas células, estes linfócitos do próprio doente já conseguem reconhecer essas células neoplásicas. E isto é uma transformação enorme daquilo que nós conhecemos hoje em dia, do que é poder tratar este tipo de doenças. Estas células, estes CD19, uma vez que são linfócitos, não são totipotenciais, células germinativas, mas são células que são células precursoras com capacidade
de gerar e de se manter e de se multiplicar e, portanto, manter a pool de linfócitos do doente. E, portanto, mantemos uma terapêutica segura e o doente consegue continuar a lutar contra a doença. Claro que isto, a terapêutica celular, envolve uma cadeia complexa, não é? Nós não estamos a falar, neste momento, de um medicamento, nós estamos a falar de um comprimido, nós estamos a falar de uma injeção, estamos a falar de um processo, é um serviço, não é? E nós todos, a sociedade, não são só os médicos, não é só a indústria farmacêutica, mas todos nós, temos que começar a mover-nos no sentido de conseguir perceber como gerir um serviço para poder apoiar estes doentes, porque vamos ter um doente que vai ter indicação para este tratamento, mas que vai precisar de um centro de referência para a leucofrese, que vai precisar de um transporte específico para transportar os linfócitos, vai precisar de um centro de processamento das células para transfectar os linfócitos e por aí adiante. Portanto, há que ter um diferente mindset em relação a este tipo de tratamento, que é uma novidade até à data. É claro que ainda há muitos problemas para resolver. Esta terapêutica resultou em muitos doentes, continua a desenvolver-se neste momento vários ensaios, estão a decorrer, mas há alguns aspectos que ainda precisam de alguma clarificação. Por exemplo, do ponto de vista científico, há que ainda controlar a forma como a cultura de células é feita ex vivo, há que perceber qual é que é a gênese da própria doença. Em relação à produção, por exemplo, perceber como é que essas células podem ser transportadas da melhor maneira, como é que nós podemos pegar neste serviço que é tão específico de cada doente e torná-lo escalável, digamos, em grande escala, para poder servir muitos doentes, de uma maneira, em termos de custo-eficácia, equilibrada. E depois há o problema do acesso, não é? Que é muito importante, não é? Nós temos um ambiente em termos de autoridades de saúde que vão ter que perceber que há novos modelos de reembolso e vão ter que perceber que há novos modelos de comercialização. E, portanto, todos nós, e para bem daqueles que vão precisar deste tipo de tecnologia, que pode ser aplicado, obviamente, a outro tipo de doenças, vamos ter que perceber melhor como gerir todo este processo. E termino para vos dizer, este é o nosso lema, no Novartis Oncology, No Patient is Left Behind. Esta menina, a Emily, foi a primeira doente que foi tratada com esta tecnologia CAR-T. Está há 3 anos sem doença, muitos outros doentes neste momento estão a ser tratados. E agradeço a vossa atenção. Obrigada. Muito obrigado, doutora Sandra Amaral. Não sei, nós temos, após as apresentações, temos uma discussão generalizada, mas se houver eventualmente alguma pergunta muito específica relativamente à apresentação da doutora Sandra Amaral, poderão fazê-lo agora. Se não, deixamos, obviamente, para a segunda parte destas apresentações. Bom, não sendo o caso, gostaria também de pedir à doutora Ana Maria Nogueira, vou fazer a sua apresentação da Merck Sharp & Dohme. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à Universidade de Lisboa, ao convite que fez à MST e, em nome pessoal também, um agradecimento especial na pessoa do Sr. Professor Rogério Gaspar, vice-reitor desta universidade, que, enfim, trago no meu coração de alguma maneira, porque foi também a minha universidade. Cumprimentar os moderadores desta mesa e também uma saudação aos colegas aqui presentes. Irei fazer uma abordagem talvez menos científica, mas o que eu vos quero hoje fazer, sobretudo, é inquietar, de alguma maneira, para que haja aqui um despertar e um interesse específico para esta matéria que me parece ser, de facto, extremamente relevante, e os meus cumprimentos e os meus parabéns, de facto, por esta iniciativa que revelam
a relevância do tema e a importância que ele tem e terá cada vez mais. Não esquecendo aquele que é o tema desta reunião, inovação em saúde, eu começaria por dizer que inovação é eventualmente aquilo que distingue um líder de um gestor. E, portanto, por aí é muito importante já de nós sabermos, e partindo deste conceito, abordar o tema que se segue, que é o da medicina personalizada e das plataformas integradas de investigação. E, de facto, se é verdade que a inovação distingue um líder de um gestor, há outra verdade essencial que temos que ter em mente, que é: não existe inovação sem perseverança. Portanto, esta abordagem que vos pretendo fazer aqui hoje é uma abordagem que, como disse, pretende inquietar-vos, pretende transmitir-vos uma preocupação e que leva, obviamente, à necessidade essencial de colaboração. Sem ela, nada será possível, nem as tecnologias mais elaboradas e mais sofisticadas levarão a bom porto qualquer inovação que surja, ou nem sequer pode levar ao surgimento de inovação. O que é que nós sabemos hoje? Sabemos também, através dos nossos doentes, através da sociedade, através das nossas próprias experiências, que a medicina ainda é muito impessoal. E, de facto, não é possível continuar num contexto deste tipo quando queremos evoluir e quando a inovação é nesta matéria fundamental. Sabemos também, claramente, até pelas razões que já aqui foram hoje mencionadas diversas vezes, e ainda bem que nesse aspecto estamos, de facto, alinhados em termos de abordagem, o que não poderia deixar de ser: não há lugar a um modelo que sirva a todos. Seja ele um modelo de tecnologia em saúde, seja ele um modelo de processo ou de cuidados de saúde. Portanto, não há, de facto, aqui lugar a uma despersonalização dos cuidados de saúde, mas exatamente o contrário, e como aqui foi dito e muito bem, há lugar a uma personalização, há lugar a passar daquilo que é uma medicina baseada na doença, uma medicina patogénica, para uma medicina salutogénica, passar de uma medicina que é apenas curativa para preventiva e, no futuro, preditiva. Portanto, isso é que é o fundamental. Portanto, a medicina personalizada não é uma opção, é uma obrigação que temos, e para conseguirmos chegar, de facto, a um entendimento nesta matéria, é obrigatório que consigamos colaborar. E quando eu digo colaborar do ponto de vista das instituições, da academia, da indústria, dos governos, dos doentes. Por favor, não esqueçamos os doentes, que têm uma palavra muitíssimo importante aqui a dizer, e da sociedade em geral. E porquê agora esta preocupação? Enfim, estamos na geração dos centenários, como aqui também já foi dito. Isto traz preocupações grandes, nomeadamente em termos daquilo que é a sustentabilidade dos sistemas de saúde. E se falarmos em Portugal, isso aplica-se obviamente ainda mais, porque tivemos experiências recentes que nos, restringiram de alguma maneira o acesso a determinado tipo de inovações, e sabemos exatamente o que é não termos o medicamento certo na altura certa para o doente certo. E é isso que nós queremos que aconteça. E, portanto, estando numa geração de centenários, o que acontece é que vai haver claramente um aumento de uma população que é potencialmente, que tem potencialmente incapacidades, e também uma maior exposição da população ativa a morbilidades que vão ser cada vez mais frequentes. Ora, e porquê este aumento de longevidade? Não esqueçamos que ela é devida, de facto, ao avanço da medicina. E isso é muito importante. E se pensarmos em inovação e como é que ela é produzida, não nos esqueçamos, por exemplo, que a indústria farmacêutica, apesar de ser a indústria mais regulamentada que conhecemos, é aquela que mais investe os seus proventos em
investigação e desenvolvimento, mais ainda do que indústria da aviação, indústrias tecnológicas. Portanto, é de facto à cabeça aqui quem investe mais para chegar a uma inovação. E essa inovação muitas vezes não é perceptível pela sociedade. Se pensarmos bem e se olharmos para outros exemplos que nós temos, que estamos dispostos a pagar rapidamente do nosso bolso, percebemos que a diferença é grande, porque se calhar a inovação não é tão visível quanto isso para os membros da sociedade em geral. E é importante que haja essa noção, e é importante que se saiba que a inovação é, de alguma forma, sempre incremental, porque ela não acontece apenas quando é descoberta a molécula e a molécula eventualmente tem, de facto, um mecanismo de ação completamente diferente e gera uma mudança de paradigma e é um novo alvo terapêutico, como aqui já foi descrito, e muito bem. Mas ela não acontece só nessa fase e também não acontece só quando é ligada à molécula ou à tecnologia em saúde. Acontece durante o ciclo de vida todo do medicamento ou da tecnologia em saúde e, complementarmente, nos processos de saúde e de assistência assistenciais que lhe estão associados. Portanto, não esqueçamos que só podemos dar passos, de facto, grandes se estivermos a fazer continuamente inovação incremental, que não pode ser, de certa forma, minimizada, nem pode ser vista como menor. E esta inovação tem dado frutos, como se sabe. Portanto, como vos disse, é realmente importante aquilo que o avanço da medicina tem feito contribuindo para a longevidade da população, mas sabemos que 40% desse aumento de longevidade se deve a novas moléculas e à inovação farmacêutica. E isso é extremamente importante na medida em que está demonstrado também que uma população mais saudável é uma população mais rica. E, portanto, olhar para a inovação enquanto um custo direto talvez seja um bocadinho minimizador daquilo que é realmente o seu verdadeiro valor. E aquilo que nós queremos hoje é transmitir valor à sociedade. Aliás, inovação, como uma das definições que tem, é a mudança que gera valor, porque nem sempre há valor associado. E, portanto, aqui o verdadeiro custo não é o custo da inovação, mas o custo da doença que não tem acesso à inovação. E, portanto, isto significa o quê? Significa que para nós termos uma maior racionalização e uma maior adequação da utilização dos recursos, temos que personalizar, temos que individualizar e temos que ter medicina de precisão, como aqui já foi dito. E isso é fundamental, porque, de facto, é com esta adequação e precisão que nós vamos conseguir ser mais eficientes globalmente, não apenas naquilo que são as novas tecnologias em saúde, mas também nos processos que lhes estão associados de cuidados assistenciais, de literacia em saúde e de tudo o que está ligado, digamos, à economia da saúde de uma forma geral. Portanto, dito isto, a personalização, a individualização e a precisão terapêutica podem levar a uma redução de custos, a uma diminuição do desperdício e, mais do que isso, podem levar a uma maior satisfação dos doentes e uma maior adesão terapêutica e, portanto, isso também trará, consequentemente, maior efetividade daquilo que é a nova tecnologia em saúde. E existem muitos recursos onde hoje vamos recolher dados que vão alimentar estes processos de investigação e desenvolvimento para a medicina personalizada. E é de facto aqui que nós temos que ter muita atenção, porque eles provêm de todos os dados que nós geramos enquanto elementos de uma sociedade. São recolhidos dessa forma, mas também são recolhidos de algo muitíssimo importante e que nos falta a nós, particularmente em Portugal. Hoje já foi mencionado de alguma forma que os dados existem e não estarão digitalizados. Pois, eu não sei se eles, mesmo estando digitalizados, se eles existiriam, mas, de facto, registros clínicos, registros de doentes, coortes de doentes, para seguimento de doentes, para termos algo que nos dê valor preditivo, que nos ajude a identificar biomarcadores, é algo que nós não temos e precisamos urgentemente de ter.
para que consigamos ter isto, de alguma maneira, e para que consigamos que a nossa inovação tenha um acesso global, porque a inovação tem que chegar ao doente certo, onde quer que ele esteja, na altura certa, da forma certa e no tempo adequado. Não é um medicamento que serve para toda uma população, mas é um medicamento que chega e que vai tratar o doente adequado, na altura certa. Esta inovação vai claramente dar resultados e estamos empenhados todos naquilo que é a melhoria, enfim, da qualidade dos cuidados de saúde, do envelhecimento ativo, que, enfim, para lá todos caminhamos, uma vez que somos parte de uma geração de centenários e, enfim, de alguma maneira temos que viver com as nossas doenças crónicas e saber cuidarmos-nos de forma adequada e sermos responsáveis também pela forma como estamos a tratar da nossa saúde. E, claramente, que isso pode melhorar a saúde global da população e enriquecer o país. Já aqui foi dito também que estamos incessantemente a produzir dados. Nós nem sabemos que dados produzimos, mas, de facto, particularmente os nossos dados de saúde estão já na cloud. E tão simplesmente como uma companhia de chocolates, se calhar sabe muito mais do que nós, do que o nosso médico. E nós estamos muito preocupados com a privacidade de dados ou com os nossos dados pessoais. Eu diria que talvez tivéssemos que ter algum cuidado e alguma reflexão sobre este assunto, porque os nossos dados pessoais deixaram de ser privados, eles são só pessoais. E é bom que assim o seja, e permitam-me ser aqui um bocadinho polémica, mas de facto, se não houver acesso a estes dados de forma adequada, como é evidente, não é possível recolhermos dados, trabalharmos dados, analisarmos dados e produzir conhecimento. E isso é algo com que nos temos debatido, particularmente em Portugal, e também já foi aqui referido pelo meu colega que, nomeadamente na área de investigação e nos ensaios clínicos, tivemos muito recentemente exemplos exatamente contrários à flexibilização necessária para que haja produção de conhecimento e inovação em saúde. Portanto, sem infringir qualquer legislação existente, os nossos dados já não são privados, são só pessoais. Porque eles já estão, porque nós os demos, enfim, a uma série de entidades que conhecem tudo sobre nós. As aplicações que todos nós temos nos nossos, enfim, telemóveis, de uma forma ou de outra, registam imensos dados de saúde. E, portanto, isto é um facto, isto não é o futuro, isto já é, já foi futuro, agora é o presente. E nós estamos confrontados, particularmente em Portugal, e de um ponto de vista muito pragmático, com esta situação. Nós não temos dados. Não temos dados, temos poucos dados epidemiológicos ou muito poucos dados epidemiológicos e, de facto, se temos dados registados, eu não sei exatamente que qualidade é que têm esses dados e o que é que se pode recolher e analisar desses dados. E nós vamos continuar assim, porque cada vez mais a tecnologia evolui e nós vamos estar ligados a tudo o que é coisa. Quando vamos correr, vamos estar com, enfim, um cinto para medir a tensão arterial, outro para medir a frequência cardíaca e vamos estar, de facto, cheio de adereços e acessórios em que vamos estar a dar dados, os nossos dados, para que depois alguém os trate. Ora, seria bom que nós tivéssemos algum ownership, alguma liderança e alguma capacidade de pegar nos nossos dados e dizer, ok, o que é que nós queremos fazer com os dados todos que já existem, eles já lá estão. Portanto, temos de alguma maneira que encontrar uma solução. E mais uma vez aqui, a mensagem de colaboração que é essencial. E é uma colaboração que exige quebrar todas as barreiras em termos de áreas de conhecimento. É fundamental termos connosco, e eu
digo connosco porque eu, enfim, sou de medicina, mas é fundamental termos connosco a área da bioinformática, da matemática aplicada, de todas essas áreas que são aqui essenciais nesta análise, porque são áreas de conhecimento que vão ter que trabalhar em conjunto e que vão ser complementares e que não podem de forma nenhuma estar em silos. E, portanto, nós vamos ter que aprender a integrar esses dados todos em plataformas que estão, enfim, na cloud, mas fisicamente temos que aprender a fazê-lo entre universidades, entre academias, entre a indústria, entre os representantes das associações de doentes, a sociedade e os governos. E eu gostei particularmente da menção que foi feita aqui hoje relativamente ao Chief Data Officer, que acho brilhante, porque de facto temos que ter um corpo de governança. Tem que haver algo que represente, de facto, aqui a necessidade absoluta que nós temos de colaborar e integrar todos estes dados, porque isso é uma realidade. E se nós não conseguimos convencer quem de direito, ainda temos que o fazer mais cedo ou mais tarde. E podemos começar, se calhar, por fazer aquilo que se chama um bocadinho de benchmarking, olhar para o lado e ver, então, mas como é que aqueles foram capazes de fazer e nós não somos? Ou pelo menos foram capazes de fazer um bocadinho melhor. Vamos exportar durante alguns tempos aquilo que são os nossos especialistas em áreas de conhecimento, mas vamos incentivá-los a regressar. Isso é fundamental. Porque trazer conhecimento de fora, aplicá-lo aqui, e então aqui, quem sabe um dia termos também um centro de excelência. Por que não? Mas temos que abrir a mente, abrir as fronteiras, e isto não só dentro do país, entre áreas de conhecimento, entre regiões, entre universidades, entre academia, entre indústria, e tem que ser de uma forma transparente, criteriosa e objetiva. E, portanto, isto é uma inevitabilidade. Perdão, só aqui avançar. Já vimos que não é tão simples quanto isso, não é? Porque, de facto, nós vamos contar com algumas mudanças de paradigma muito difíceis, mas nós temos que preservar. Recordem-se que inovação não acontece sem perseverança. E nós temos que o fazer. Temos que ser bastiões disso. Isto tem que ser um espírito de missão, uma cultura de inovação que é implementada e temos que o levar à frente. E não podemos desistir. Porque temos que gerar dados e temos que os tratar de forma correta e temos que os analisar e temos que tirar conclusões. E também podemos associar-nos depois, eventualmente, a outros países e integrar dados, como já é feito, por exemplo, nos países nórdicos, e os coortes dos países nórdicos são famosos pela disciplina e o rigor com que são elaborados. E nós temos que aprender a fazer isso com eles. E isto dá claramente, logo, como resultado, uma melhoria naquilo que são os resultados em saúde, nos processos em saúde e nas oportunidades de identificar mais melhorias. E isso é aquilo que é pretendido, é uma melhoria contínua, porque isto não é um processo estático. E, portanto, dizer-vos que, claramente, não queria que lessem o texto, mas chamar-vos a atenção que até num relatório da OCDE se diz simplesmente temos que ter, de facto, registros, temos que dar acesso aos nossos dados, senão nada feito. E também dizemos, neste consórcio da European Alliance for Personalized Medicine, que temos que ter um foco naquilo que são dados de vida real, porque é com os dados de vida real que nós vamos ter acesso aos medicamentos, não é com dados de ensaios clínicos, como já sabemos. Portanto, cada vez mais nós temos que demonstrar a efetividade mais do que a eficácia. E, portanto, eu diria que todos os estudos que sejam estudos pragmáticos, longitudinais, de coortes, epidemiológicos e que nos deem dados que nos permitam tirar conclusões daquilo que efetivamente é a nossa população e os nossos doentes reais, então sim, aí estamos a colaborar de facto devidamente. E as plataformas integradas de investigação e desenvolvimento não são apenas plataformas, enfim, virtuais,
são também plataformas obviamente financeiras, obviamente físicas, em que áreas de conhecimento colaboram, em que há fundos cruzados, e se tradicionalmente tem havido, enfim, uma distribuição como esta que se apresenta aqui, ela poderá variar de acordo com aquilo que foi a relevância da participação de cada uma destas entidades ao longo do ciclo de vida. Ficar-me-ia mal se não me mencionasse de alguma maneira que, obviamente, a MST em Portugal, Merck & Co. Nos Estados Unidos e MST na Europa, não está, obviamente, profundamente empenhada naquilo que é a transformação deste desafio, de um desafio que é de facto, toda esta imensa necessidade de produzir, gerar dados e de os analisar, para os transformar, sim, em resultados estratégicos positivos para aquilo que é a saúde da população e, mais uma vez, falemos de Portugal, temos por onde começar, sabemos exatamente por onde é que devemos começar, temos que perceber em que é que nós podemos acrescentar valor a quem de direito se vai aliar a nós e fazer, obviamente, cedências de parte a parte para que haja situações em que todos os envolvidos possam ganhar. Porque não há aqui maneira de haver uma negociação sem que haja uma situação em que todos, de alguma forma, vejam proveito daquilo que é a sua participação. E, portanto, acabar dizendo que gostava que ficassem com uma mensagem de inquietação, sim, mas de uma inquietação positiva e de um call for action, no sentido de algo tem que ser feito e podemos pegar por uma ponta e começar por aí e não desistir. Olhar para um lado e ver como outros fizeram, porque nós sabemos fazer e provavelmente melhor, como já temos demonstrado em muitas coisas da nossa história. E, portanto, somos pequenos, sim, mas podemos ser pilotos em muita coisa. Mas temos que aprender e temos que olhar para o lado e temos que perceber como é que podemos fazê-lo. E, portanto, esta imagem apenas de sairmos de uma área cinzenta, provavelmente improdutiva, pouco eficiente, para, enfim, uma área que eu diria mais atrativa, mais eficiente e mais colaborativa, sobretudo, para que haja uma saúde melhor para todas as populações. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. Se houver alguma pergunta específica neste momento, aparentemente penso que não. Muito obrigado. Portanto, por fim, gostaria de pedir ao Dr. Miguel Sanches, da Roche Pharma, fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido pelo professor Rogério Gaspar, também aos co-presidentes da mesa e aos meus colegas de mesa, e também a todos os presentes, por se disponibilizarem para estar a ouvir um conjunto de apresentações que são uma boa demonstração de uma abordagem personalizada. O tema é o mesmo, mas é engraçado como são tão diferentes, e a minha será também diferente, com aquela vantagem de quem chega em último lugar, portanto o essencial já foi dito, e isso dá-me a mim uma certa liberdade para fazer outros comentários, mas como verão, alguns elementos da apresentação foram já aqui referidos. Também agradeço esta oportunidade de aprender com o que acabei de ouvir, mas também com a investigação, não muita, mas a investigação que fiz para fazer esta apresentação. E verifiquei que, no tópico que tinha sido proposto, a medicina personalizada, de facto, era aquele com que eu estava mais familiarizado. As plataformas de investigação estava menos. E tive dificuldade, tive que procurar um pouco e cheguei ao fim e tirei do título. Porque confesso que não consigo abordar o tema com a proficiência, julgo eu, que seria desejável. Enfim, veremos o que sai. Este tema da medicina personalizada lembrou-me um dito que os velhos médicos, onde eu já me incluo,
sempre disseram que isto não há doenças, há doentes. E eu, há muitos anos atrás, quando estudei, achava que isto era um aforismo um bocadinho complacente de quem se permite tomar decisões mais ou menos arbitrárias e justificá-las com a individualidade, digamos, do doente. Mas ao longo dos anos tenho vindo a verificar que é perfeitamente certa esta afirmação e agora o que verifico é que ela pode ser fundamentada molecularmente. Portanto, antes eram um bocadinho as impressões clínicas, o cheiro clínico, os médicos têm essa expressão e essa noção. Agora temos uma razão molecular em muitas das situações para perceber porque é que os doentes respondem diferentemente às nossas abordagens e porque é que nós tomamos decisões diferentes conforme os doentes. Sem ignorar que muitas vezes as decisões clínicas são absolutamente não fundamentadas e muitas vezes, não direi muitas vezes, e algumas vezes absolutamente irracionais, mas cada vez menos, precisamente pela razão que acabo de dizer. E procurando uma fonte credível para esta formação, para esta máxima, fui, como agora é obrigatório, pesquisar na internet e descobri uma coisa curiosa, que dois senhores com uma distância de 1500 anos quase disseram a mesma coisa. E que é, por outras palavras, o que eu acabei de dizer. Portanto, o mais importante é a pessoa que tem a doença e não a doença que a pessoa tem. Provavelmente Osler não fez isto como um plágio, mas citou Hipócrates. E isso aparece como uma citação dele. Do ponto de vista mais, atual, isto significa aquilo que também já foi dito nas apresentações anteriores, e que é um tamanho só não serve a todos, não se pode fazer o mesmo tratamento para todos os doentes, chamando aqui doença uma síndrome, muitas vezes é uma síndrome de que se trata quando falamos de insuficiência cardíaca, quando falamos de um cancro da mama, enfim, todas as doenças provavelmente são expressões de doenças diferentes, mais rigorosamente falando, e portanto o que há que fazer é que diferenciar os doentes que têm o mesmo rótulo, digamos, por tipos diferentes, com características diferentes e que terão comportamentos diferentes perante a doença e depois perante o tratamento. Há uma pressão grande do ponto de vista dos doentes e dos médicos para essa diferenciação e para que façamos de uma forma cada vez mais rigorosa essa diferenciação, tanto no diagnóstico como no tratamento, mas é essa pressão que os doentes fazem para ter os melhores resultados, que os médicos fazem para conseguir os melhores resultados. Há, nas últimas décadas, também uma pressão do lado dos pagadores e dos reguladores que querem naturalmente que os medicamentos e as intervenções, de modo geral, não só os medicamentos, que são administradas com autorização das autoridades e com financiamento do erário público, tenham de facto a sua eficácia e a sua segurança demonstradas. E, portanto, nos últimos 20 anos, talvez, desde que acabou a época a saúde não tem preço, vai aparecer dinheiro de certeza para pagar, isso acabou, e portanto hoje em dia é de facto necessário ser cada vez mais dirigido e mais fundamentado nas opções terapêuticas. E finalmente, e felizmente, as tecnologias têm-nos ajudado nesse percurso. Portanto, como dizia, muito rapidamente, os beneficiários desta abordagem são, em primeiro lugar, os doentes, depois os médicos que querem oferecer com máxima eficácia e também máxima segurança alternativas para os doentes, e depois os pagadores e os reguladores, que são novos parceiros neste objetivo de dar o melhor tratamento aos doentes. Qual é a peça essencial na navegação nesta nova era da medicina personalizada com base molecular? São isto que se chama os biomarcadores, também já foi largamente explicado, portanto são moléculas, a maior parte das vezes são proteínas ou ácidos nucleicos, que são utilizados para distinguir grupos de doentes, em primeiro lugar. São usados depois também como instrumentos na investigação, permitem orientar e muitas vezes acelerar a investigação. Permitem compreender os mecanismos das doenças, e a doutora Sandra apresentou um slide muito bonito, altamente complexo, não direi com todas as vias de sinalização, mas com muitas, e de facto é preciso compreender o que se passa ali, e os biomarcadores são um instrumento essencial para essa compreensão, e finalmente conseguir que tudo isso se traduza em coisas práticas, em benefícios práticos, e portanto o desenvolvimento dos fármacos e depois a sua utilização na prática clínica é orientada por biomarcadores. E, como disse, são vários tipos de moléculas e vários tipos de tecnologias associados à sua identificação e à sua quantificação. Há já hoje em dia vários exemplos, felizmente, que
mostram que é possível distinguir, digamos, agrupar os doentes de acordo com certos biomarcadores. Eu dou aqui alguns exemplos que são talvez aqueles que mais me são familiares, uma vez que são de áreas em que a Roche tem fármacos e tem diagnósticos, tem meios de diagnóstico, e que são o cancro da mama. Talvez o primeiro exemplo muito forte e que se tem mantido como uma individualização através de um biomarcador pode gerar resultados clínicos extraordinários e aumento de sobrevivência e aumento da qualidade de vida dos doentes, mas também no cancro de pulmão, também na asma. Aliás, este é um ponto importante. Estamos muito focados no cancro, mas de facto há muitas outras patologias em que os biomarcadores servem de orientação, de diferenciação e depois de orientação para a terapêutica, e a asma será provavelmente, pelo menos na área de investigação da Roche, a muito curto prazo, um deles, o cancro do estômago e o melanoma, entre outros que existem. E esta tendência é absolutamente geral, portanto isto representa não os produtos da Roche, mas de modo geral os produtos aprovados pela FDA, e o número de moléculas aprovadas com o tal Companion Diagnostics, o companheiro de diagnóstico, era em 2013 30, não tenho os dados de 2014, mas é seguramente superior, e neste momento cerca de um terço das vendas totais de fármacos na oncologia estão associados a um biomarcador, um tal desses Companion Diagnostic. Portanto, isto é uma tendência clara, crescente, e que está muito associada naturalmente ao desenvolvimento da tecnologia. Hoje em dia existem, de facto, máquinas poderosas que conseguem fazer em horas o que a humanidade demorou anos a conseguir. Este é um gráfico que mostra como a sequenciação do genoma, feito pela primeira vez em 2003, penso, um pouco antes talvez, terá demorado mais de 2 anos e meio, mas na verdade terá demorado cerca de 15 desde que as coisas começaram, e terá custado talvez 3 bilhões de francos suíços, e hoje em dia, o número que tenho aqui é 2012, e que quantifica em cerca de 3 mil francos suíços a sequenciação de um genoma, mas hoje em dia penso que talvez na sala pessoas mais atualizadas desse ponto de vista, creio que andará pelos $1000 a sequenciação de um genoma humano inteiro. E a quantidade possível de sequenciações que uma máquina produz, neste caso fazendo referência à informação disponível no site da Illumina, é de 18 mil num ano. Portanto, é impressionante a evolução que a nossa capacidade técnica teve e que seguramente tem consequências na nossa capacidade de tratar melhor os doentes. Uma das consequências é esta: o que antes era um cancro do pulmão, neste caso um adenocarcinoma, está neste momento desmembrado em uma quantidade grande de tipos diferentes de acordo com o biomarcador, como também a doutora Sandra mostrou. Um pouco menos de metade não tem ainda um marcador chamado acionável, não é? Portanto, sobre o qual haja uma terapêutica, mas é uma questão de tempo. E, portanto, hoje em dia é possível já ter para muitos destes marcadores uma terapêutica dirigida. Tomo aqui como exemplo o crizotinib, que não é um fármaco da Roche, mas ponho aqui porque o retirei de uma apresentação da Foundation Medicine, de que já falarei brevemente, rápido a seguir, mas para mostrar os resultados de uma intervenção dirigida, neste caso crizotinib, dirigida para aquele tal grupo pequeno de doentes, à volta de 5% dos doentes com cancro de pulmão, que têm uma mutação chamada ALK. São ALK positivos. E o que se vê aqui, para quem não está familiarizado com estes gráficos, cada barra destas corresponde a um doente, e quando a barra sobe significa que o tamanho do tumor aumentou, quando a barra desce significa o contrário, e aqui é visível que a quase totalidade dos doentes teve algum benefício, em alguns doentes teve um grande benefício, em outros menos, mas a questão que estes resultados colocam e que se vê em todos os estudos clínicos é porque é que não responderam todos? São todos algo positivos. O que é que distingue os que responderam dos que não responderam? E os que responderam muito dos que responderam pouco. E esta tecnologia da sequenciação total do genoma humano permite encontrar, pelo menos aquelas que estão identificadas, as mutações que podem explicar algumas dessas diferenças. Mais uma vez aqui é um slide da Foundation Medicine, que oferece estes serviços ao público. Portanto, quem quiser pode entregar o seu material genético e ter um mapeamento completo do seu genoma, e quando esse exame é feito sobre o tumor, é possível encontrar lá algumas mutações que potencialmente são a causa da resistência e são acionáveis, digamos, com as terapêuticas existentes. Noutros casos, infelizmente, não há ainda terapêutica para elas.
Portanto, esta evolução tem sido exponencial, como este gráfico mostra, o que significa que neste momento andará por volta de 1000 o número de alvos acionáveis, alvos potencialmente acionáveis, e este é o primeiro grande desafio, quer dizer, não basta encontrar 1000 alvos, é preciso depois ter um programa de desenvolvimento das terapêuticas que atuem sobre esse alvo e que mostrem eficácia, segurança e, possivelmente, esse é outro desafio, uma eficácia em combinações terapêuticas. Portanto, esse é talvez um dos desafios grandes do futuro, é que estes fármacos deixam de ser usados sozinhos, mas têm que ser em associações terapêuticas e têm que demonstrar a eficácia nessas associações. O que vai acontecendo já e vai acontecer mais é que deixamos de personalizar a terapêutica no sentido de adaptar a uma pessoa, mas começamos a personalizar a terapêutica, a adaptá-la à molécula de uma célula, de um tumor. E, portanto, como veem, deixa de haver, enfim, isto é uma abstração, penso que nunca vai acontecer o que está aqui representado, mas no limite deixa de haver um tumor da mama, um tumor da próstata ou do pulmão, para haver um tumor que responde ao tratamento A, um outro que responde ao B ou ao C. Eu digo que nunca acontecerá isto na totalidade, porque é evidente que um doente é quem está no centro disto. E, portanto, um doente com cancro de pulmão é sempre um doente, mesmo que tenha um tumor do mesmo tipo. De um doente que tem um tumor do cólon, é sempre um doente diferente. Não é? Portanto, isto é um excesso, mas é esta a tendência para, e no fim ilustrarei isso com um ensaio clínico, que tira exatamente partido desta possibilidade. E esta possibilidade é, de facto, a precisão quando fazemos pontaria ao alvo, à doença. E aqui falamos então de precision medicine, tanto quanto percebido que vi, este é um termo que está muito próximo da medicina personalizada, mas tem sido muito usado na área do cancro, e parece-me que há iniciativas na Europa, iniciativas nos Estados Unidos. O Presidente Obama aprovou um financiamento de grande volume precisamente para esta iniciativa de precision medicine, acreditando que realmente é possível, sendo muito certeiro, ter de facto benefícios muito superiores aos que temos atualmente com as terapêuticas e a abordagem que estamos a ter. E depois desta abordagem genérica sobre este tema da medicina personalizada, queria focar agora um pouco, também de acordo com o que conversei com alguns dos organizadores, sobre a perspectiva da Roche e a estratégia da Roche em relação a isto. A Roche tem uma feliz associação, penso eu, de uma divisão diagnóstica, uma divisão farmacêutica, e que resulta de um crescimento que leva, neste momento, 20 e tal anos. Portanto, houve uma fase da vida da Roche atual em que estas duas divisões nem sequer eram conhecidas, depois houve uma crescente aproximação e uma aquisição estratégica, naturalmente, de novas empresas, novas unidades, e que levou a que, neste momento, a Roche tenha, lado a lado, uma grande capacidade de desenvolver fármacos e uma grande capacidade de desenvolver meios de diagnóstico e, principalmente, uma capacidade de dialogar entre uma divisão e outra. Continuam a ser duas empresas praticamente independentes, mas que dialogam muito proximamente em todas as fases do desenvolvimento das soluções. Portanto, na fase de investigação, do desenvolvimento clínico e depois também na prática clínica, com os meios diagnósticos que são disponibilizados. E, portanto, há neste momento cerca de 250 ou mais de 250 projetos levados em parceria. Dos estudos clínicos de fase 3, em cada 10, 8 têm um companion diagnostic, portanto, apontando claramente a direção do futuro, e já no mercado estão pelo menos 5 terapêuticas nestas áreas, que são as que há pouco disse, que são baseadas em decisões que usam um meio de diagnóstico adequado, dirigido. Este slide, enfim, a apresentação típica do pipeline, só, mais uma vez, uma mancha, mas só para mostrar, acho que tem uma bolinha azul, onde existe um biomarcador ou um companion diagnóstico associado. E, como veem, diria talvez metade ou um pouco mais de metade de todas as terapêuticas que estão neste momento em desenvolvimento, em fase 2 ou 3. Esta
esta colaboração e este diálogo não se faz só entre a divisão farmacêutica e a divisão diagnóstica, mas naturalmente a divisão diagnóstica tem parcerias com outras empresas, aqui há apenas algumas, que levam a que a medicina personalizada dessas empresas também seja baseada naturalmente em meios de diagnóstico de elevada qualidade. E ponho aqui algumas notícias que respiguei do nosso meio, do nosso site que tem notícias, para mostrar como a Ventana. A Ventana é uma daquelas empresas que a Roche adquiriu e que neste momento tem uma grande importância na elaboração destes Companion Diagnostics, e aqui dá notícia de uma colaboração com as Telas, uma empresa japonesa que é conhecida, e também de uma outra, precisamente para o crisotinib, de que há pouco falei, e esta é uma notícia muito recente, de 15 de junho. Muito recente, é de hoje, pelos vistos. Também essa colaboração se estendeu, ou começou a estender no princípio deste ano, à tal Foundation Medicine, uma grande empresa americana. Essa colaboração, que aqui era anunciada em janeiro, uma colaboração estratégica, terminou numa aquisição, que também foi anunciada agora em abril. E pareceu-me significativo colocar esta informação aqui, porque de facto esta Foundation Medicine tem uma abordagem muito, a meu ver, muito, como agora se diz, disruptiva, portanto, realmente vai alterar muito como as coisas vão ser feitas, no sentido que disponibiliza para os cidadãos o mapeamento genético, o seu mapeamento genético, independentemente de terem uma doença ou não, e se a tiverem, naturalmente, poderão usar a informação para essa finalidade, e esta abordagem permite, de facto, de repente, um grande aumento dos dados disponíveis, tanto no sentido como a doutora Maria Nogueira colocava, de usar a informação disponível para tirar ilações sobre biomarcadores e até para atitudes preventivas na doença, como também para a melhor gestão da doença. E queria só terminar com este modelo. Eu peço desculpa porque o slide, não sei, talvez se consiga ler, aqui não está muito bom, mas só para dar um exemplo que me parece, entre os vários estudos clínicos que conduzimos enfim, no mundo, mas em Portugal, onde ele está a ser conduzido, é um estudo feito em doentes com cancro coloretal. Mais uma vez, não sei se a audiência está toda familiarizada com estas formas de apresentar, mas talvez eu consiga muito rapidamente explicar, portanto, pegando em doentes que têm cancro coloretal e que fazem uma terapêutica inicial. Estes doentes são logo estratificados de acordo com um biomarcador, que é o BRAF, é um marcador, pronto, e que a terapêutica é instituída em primeira linha, e depois, conforme a resposta completa, parcial ou doença estável, se tiverem uma destas respostas, entrarão numa de duas coortes, uma que vai fazer uma terapêutica com um medicamento para o BRAF, e uma outra com o BRAF, que é o Vemurafenib, e o outra para doentes que não têm o BRAF positivo, farão outra terapêutica, e neste caso com o anti-PDL1, portanto é imunoterapia, também já foi aqui tocado esse assunto. E o que eu quero, a razão por que trago este estudo aqui, é mostrar que o Vemurafenib, que é um fármaco que está aprovado no melanoma, está aqui a ser usado no cancro coloretal, e, portanto, ilustrando aquela noção de que estamos a descolar da noção de doença de um órgão para um tipo de célula e um alvo terapêutico específico. Estes doentes vão fazendo ao longo do estudo, além da biópsia inicial, farão uma biópsia a meio, enquanto estão a fazer a manutenção do tratamento, e se tiverem progressão, farão também uma nova biópsia. E qual é a grande... Enfim, haverá várias finalidades e virtudes, mas a grande virtude, a meu ver, é que o tumor se comporta em grande medida como a doença infecciosa, como os micróbios, não é? Porque ganham resistências, e as resistências, se não forem identificadas, como fazemos já há muito tempo com as infecções, mudamos de antibiótico quando encontramos uma resistência no cancro, digamos, a estratégia será em grande medida parecida. E, portanto, se fizermos uma biópsia num doente que progrediu, vamos descobrir algumas alterações que possivelmente não estavam no genoma inicial da célula tumoral, e que agora está, e, portanto, está suscetível a uma terapêutica diferente. E, portanto, enfim, penso que isto ilustra bem os tempos de grande
progresso e de expectativa que vivemos. Este é o conjunto de biomarcadores, tudo o que está aqui são os biomarcadores. É uma investigação exploratória, isto não vai demonstrar em si nada, mas vai abrir seguramente muitos caminhos para investigações que encontrarão depois a terapêutica que atua, de facto, nestes biomarcadores. E, portanto, queria concluir com estas noções que me parece que se desprendem do que disse. Em primeiro lugar, e talvez a mais importante no meio disto tudo, é que a boa medicina tem de ser uma medicina individualizada, mas focada no doente. Penso que devemos fugir da ilusão de que um dia teremos um computador médico, que desde que tenha uma amostra certa, vai dar a terapêutica certa e o doente não precisa do médico. A medicina não é só isto, mas a medicina personalizada tem que ser individualizada e focada no indivíduo. Naturalmente que o desenvolvimento da ciência molecular criou hoje em dia recursos extraordinários e que estão constantemente em expansão e que nos dão esperança de que possamos cada vez melhor lidar com a complexidade e a diversidade dos doentes. A medicina personalizada pretende, de facto, encontrar os alvos certos, as terapêuticas certas e os meios de diagnóstico e de seguimento adequados e responder dessa maneira às expectativas, em primeiro lugar, dos doentes, dos profissionais de saúde, mas também dos pagadores. E quando falamos dos pagadores, falamos de nós próprios, que somos contribuintes e queremos que o erário público seja administrado da melhor maneira. E, finalmente, uma nota que me parece justa, não encarem isto, por favor, como um momento publicitário, mas, de facto, parece-me a mim que a Roche, tendo estas duas divisões em diálogo permanente, tem condições ideais para conseguir se ingrar nesta via da medicina personalizada. Termino, mais uma vez, com uma citação, ainda de Hipócrates, que diz que o médico, por vezes, cura, trata ou alivia muito frequentemente e conforta sempre. E eu penso que será sempre assim. O que me parece é que com estes meios de que agora dispomos, vai curar muito mais, isso não tenho dúvida, vai curar muito mais, vai tratar e aliviar muito mais eficazmente e vai consolar naturalmente com muito mais alma, porque sente que tem os meios para isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Dr. Miguel Sanches. Eu penso que às vezes faço a pergunta clássica se há alguma pergunta muito específica. Caso contrário, iniciaríamos o debate com a assistência e com os membros aqui do nosso painel. Começaria a perguntar primeiro aos membros do painel se têm algumas intervenções que queiram fazer após as excelentes e brilhantes apresentações que aqui fizeram. Não é? Não sei se o Miguel... Eu posso começar as perguntas, não sei se a audiência porque... Melhor, Miguel, começo eu, então. A assistência e eu ouvi Boa tarde. Mas eu faço uma pergunta em nome da assistência, porque na assistência estão muitos colegas meus atuais da Faculdade de Medicina, ex-colegas da Faculdade de Ciências, muitos colegas de outras faculdades, enfim, do técnico por onde eu também passei. De alguma maneira, sendo muito prático e vendo objetivamente todas as apresentações, algumas delas e alguns slides poderiam ser facilmente seminários nas várias faculdades da Universidade de Lisboa. Quer dizer, sem tirar nem pôr, poderiam ser académicos que estavam a apresentar em alguns slides. Para todos os que estão aqui e que de alguma maneira interceptam o seu trabalho académico com estas temáticas, gostava de saber, e que provavelmente estão a ter ideias excelentes neste momento, sobre como poderiam ter interações com estas empresas que têm estes interesses, muito objetivamente, para quem tem ideias boas e válidas e está neste momento na assistência, a fervilhar com os neurónios e as sinapses a disparar por todo lado, a quem se podem dirigir, como e objetivamente como é que podem tornar o seu trabalho eficiente em termos de interação com as empresas de modo geral, mas especificamente com cada uma das empresas aqui representadas. O que é que eles podem fazer quando saírem daqui? Pronto. Não estou a perguntar só generalidades e boas vontades, estou a dizer, quando eles saírem daqui, não é? No final da sessão só, não é agora, no final da tarde, quando saírem daqui, o que é que eles podem fazer? Não sei onde é que querem começar. Bem, do meu ponto de vista e trabalhando na Novartis, o que nós cultivamos e desenvolvemos em termos de departamento médico é termos sempre a abertura para todos os investigadores portugueses, sejam do ponto de vista académico, como é o caso aqui, seja hospitalar, portanto, clínicos puros, de, em qualquer circunstância, se tiverem ideias interessantes e
encontrarem na sua atividade clínica, conhecendo e sendo especialistas em determinada doença, ao encontrarem um gap determinado, uma questão que queiram responder perante uma determinada dúvida que tenham na sua atividade, têm toda a liberdade de nos contactar por qualquer via e mais alguma, e o que nós fazemos é avaliamos esses protocolos, avaliamos a ideia, trabalhamos em conjunto e desenvolvemos estudos que são designados de estudos de iniciativa do investigador e que permitem apoiar essas iniciativas, dependendo um pouco de que cariz é que têm, mas podemos trabalhar em conjunto para responder a determinadas questões que consideram pertinentes. Portanto, não é necessário nenhuma apresentação específica, é simplesmente contactarem-nos. Obrigado. Então a minha resposta tem duas partes. A primeira é extremamente simples e que tem a ver com o facto de, enfim, todas as empresas, como aliás também já tinha sido dito de manhã, que têm alguma forma presença de desenvolvimento clínico em Portugal ou de investigação e desenvolvimento naquilo que é a sua presença global, têm à disposição de todos os cientistas, sejam eles básicos ou clínicos, e sejam eles da área de conhecimento que forem, uma plataforma aberta onde podem consultar áreas de interesse em termos de investigação e onde podem perceber se, de alguma maneira, o projeto que têm entre mãos se poderá encaixar em grandes áreas de interesse. E não estamos a falar em produtos nem moléculas específicas, estamos a falar em áreas de conhecimento e em áreas de doença e de patologia. Para um contacto direto e submissão de um projeto, é o Departamento Médico da MSD em Portugal que dá a cara e que faz a ponte. Não somos nós que fazemos a avaliação aqui em Portugal, porque isso, de alguma maneira, minimizaria um pouco aquilo que é uma visão global de todos os projetos que foram submetidos a nível mundial e, portanto, fazemos a ponte e digamos que, de alguma maneira, podemos orientar a submissão do projeto e falo-emos com todo o gosto e acompanhamento e atuaremos como champions de um projeto, porque é evidente que todos os projetos que nós conseguimos trazer para Portugal são sempre vitórias que de alguma forma são muito gratificantes para nós e, portanto, esse é o sistema e esta é a primeira parte da minha resposta. A segunda parte é um devolver da pergunta, porque de alguma maneira eu não gostaria que todo este debate se ficasse por e agora como é que eu posso dirigir-me à indústria para a indústria me ajudar a mim? Como é que eu posso dirigir-me à academia? Como é que eu me posso dirigir a vós, eu, indústria, para conseguirmos uma plataforma de entendimento, um memorando de entendimento, digamos assim, para conseguirmos, de facto, levar avante aquilo que verdadeiramente necessitamos para conseguirmos dar um salto qualitativo em termos de investigação e em termos de produção de inovação. Como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho estado aqui a pensar na resposta. Formalmente, eu acho que é muito evidente, penso que as minhas colegas disseram, qualquer projeto que tenham a propor, naturalmente será através do Departamento Médico. O Departamento Médico será também o interlocutor privilegiado, mas, mais uma vez, a maior parte das vezes, projetos locais não têm, digamos, não há capacidade de financiamento local e, portanto, tem que ser através da casa-mãe, digamos, que esse apoio tem que ser dado. Honestamente, digo-vos que é um processo um pouco complicado. Portanto, estava a pensar o que é que realmente me parece que são fatores de sucesso. É a existência... Nós somos um país relativamente pequeno, com uma população pequena e, portanto, uma das dificuldades é ter amostras suficientemente grandes. Portanto, os projetos clínicos, estou a falar de projetos clínicos, que se calhar não será o foco de uma parte da audiência, não sei, mas, portanto, em relação aos projetos clínicos, ter uma massa crítica é muito importante para o projeto parecer interessante. E os grupos cooperativos são talvez uma maneira de conseguir juntar forças e talvez juntá-las a nível internacional, por exemplo, com Espanha. Porque mesmo, pelo menos a minha experiência de grupos cooperativos em Portugal é que geralmente não são grandes, a capacidade que têm de conduzir um projeto, muitas vezes com as exigências todas legais e com as obrigações todas que a investigação clínica envolve, não têm essa capacidade. Portanto, eu diria,
para quem tem um projeto clínico, se puder associar-se ou criar um grupo cooperativo ou estabelecer uma ligação com outros investigadores, eu penso que isso pode ajudar a que o seu projeto seja bem sucedido. Para investigação não clínica, investigação básica, eu penso que o recurso, de facto, é apresentar o projeto de uma forma bem estruturada, com um claro benefício em termos do resultado que se pretende, de forma que a filial, digamos, do país possa apresentá-lo aos grupos que tomam as decisões na casa-mãe e que eventualmente venham a dar esse apoio. Mas eu confesso que a dimensão do país, não sei se os meus colegas subscrevem isto, mas penso que é um fator que nos desfavorece. Portanto, é preciso as coisas realmente serem visivelmente bem construídas e com um objetivo claro e que, naturalmente, entra dentro das áreas de investigação da companhia. Mas agora, acabado o meu discurso, fico com a sensação de que não fui muito animador. Não sei. Não sei. Eu concordo que há determinados projetos que precisem, de facto, de uma abordagem global, em que se juntem vários países, uma associação no sentido de englobar mais doentes, depois da estatística, etc, etc. Mas permitam-me discordar em algum aspecto. Eu já ouvi aqui 3 vezes hoje. Nós somos um país pequeno. Nós não somos um país pequeno. Nós somos um país com mais de 10 milhões, 11 milhões, acho eu já. Pronto. A Áustria, a Bélgica, o Luxemburgo são países altamente que produzem ciência com uma alta qualidade, têm investigadores muito bem focados nas áreas que querem desenvolver e fazem trabalhos fantásticos. Nós não somos um país pequeno, temos mentes brilhantes. Nós não precisamos estar à espera da Espanha para fazer nada. Nem da Espanha, seja de quem for. Há os casos especiais, poderá haver um ou outro consórcio importante para um determinado projeto, concordo. De uma forma geral, nós não precisamos de mais nada. E da minha experiência até à data, o que nós, neste momento em Portugal... também há aquela questão dos recursos. Sim, senhora, para fazer um estudo é preciso recursos, mas o dinheiro não é a resposta a tudo. Nós precisamos de investigadores também altamente focados no trabalho que queiram desenvolver, e já nos aconteceu várias vezes. Estamos a trabalhar um estudo e estamos à espera que o investigador nos dê a versão final do protocolo e nunca mais vem, e precisamos de definir melhor a parte de estatística e nunca mais chega, e, portanto, eu acho que aqui não é questão de sermos pequenos, nós não temos poucos, temos muitos doentes, temos tantos doentes como todos esses países, é uma questão de nos focarmos, é uma questão de implementarmos, porque é muito bonito dizer, não é? Vamos fazer isto, e plataformas daquilo, e inovação é isto e aquilo outro, mas vamos fazer, vamos pôr as mãos e vamos implementar. Vamos discutir, vamos pôr as coisas em cima da mesa e fazer. E em Portugal há muito aquela ideia de que, além de sermos pequenos, que é uma coisa que eu nunca percebi, há aquela questão do nós não sabíamos, os outros é que fazem. Nós sabemos e nós temos todos os recursos à nossa disposição. Imensos recursos. Não sabemos é usá-los e não sabemos usar o nosso tempo para usar esses recursos. Este é o meu desafio. Obrigado. Antes, talvez, de fazer eu próprio um comentário, que seria para o fim, em resposta a alguns também dos desafios aqui lançados, acho que é a altura também de passar a palavra às pessoas da ciência. O professor Rogério Gaspar estava a fazer sinal que... Posso levar aí o vídeo? Eu tenho sempre um problema, porque eu prometo sempre a mim próprio para ficar calado, mas nestas coisas da saúde depois não consigo ficar calado. E eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas. A primeira, relativamente ao modelo espanhol, e agora vou-me focalizar na investigação clínica. É bom dizer que o modelo espanhol não tem nada de extraordinariamente positivo relativamente àquilo que se passa em Portugal, com uma única exceção. E essa única exceção é a capacidade de determinar políticas públicas de forma continuada e persistente. Eu fui durante alguns anos membro do Comitê Externo Internacional de Avaliação do CYBER, que é o grande programa do Carlos III nas diferentes áreas, e não vi nada de extraordinário ali, exceto uma única coisa. É as decisões serem tomadas num determinado momento, serem mantidas durante os 7 anos de financiamento do programa, e terminado o programa, há uma outra opção política, que foi nomeadamente dos Centros de Medicina Translacional,
E ela foi assumida, assumindo 23 centros clínicos, pondo os centros de investigação à volta dos centros clínicos, e iniciou-se uma nova fase. E, portanto, o grande problema aqui é o problema da tomada de decisão do lado público e da persistência na tomada de decisão. Eu acho que hoje de manhã falou-se aqui numa coisa que é extremamente importante, que são os ciclos temporais. Quando estamos a falar em farma, e neste painel estivemos a falar fundamentalmente em farma, embora apareçam aqui os companion diagnostics naturalmente de uma forma muito crítica, nós estamos a falar em ciclos de tempo que são muito longos. E se não houver uma persistência do lado das políticas públicas, eu estou a falar apenas neste momento do lado da investigação clínica, já não vou para as políticas de pagamento, enfim, de reembolso, etc. Se não houver uma persistência ao longo de um ciclo relativamente longo, todo o esforço que é feito é sistematicamente consumido no eterno recomeçar. Eu acho que todos nesta sala sabemos bem o que é que falamos quando falamos do eterno recomeçar à portuguesa, porque, enfim, é uma das nossas pejas que nos tem tolhido. Mas há uma coisa que eu gostaria de deixar numa nota positiva e que nenhum dos três realçou nas diferentes intervenções, que é o olhar para o contexto clínico português naquilo que ele tem como vantagem competitiva. E aquilo que ele tem como vantagem competitiva, na minha opinião, que não sou clínico, mas ando a olhar para estas coisas há uns anos, é que, de facto, nós temos uma coisa que não existe em Espanha, ou não existe na Alemanha, ou não existe em França. São os nossos doentes. Ou seja, é a variabilidade genética das subpopulações que vamos encontrar num contexto clínico apropriado. Esse é um esforço de maior complexidade, que não tem a ver com uma abordagem de investigação clínica tradicional. É um passo à frente. E é um passo à frente que precisa, obviamente, de um suporte do lado das universidades e dos hospitais universitários de maior complexidade, que, vamos ser claros, já existe há vários anos. Nós temos bons cuidados de saúde, temos bons grupos de investigação nas áreas da biologia molecular, que é isso que estamos a falar neste momento, em termos da diferenciação das subpopulações. O que nós não temos neste momento é, em muitos hospitais universitários, e isso é um esforço, tem que ser dito, que está a ser feito do outro lado da rua, em Santa Maria, neste momento, e com a Universidade de Lisboa e a Faculdade de Medicina, relativamente ao Instituto Renal dos Santos, onde nós somos hoje obsoletos é na área da imagiologia pesada. E é nessa que nós temos, de facto, de colmatar esse gap para, conjuntamente com aquilo que são as características positivas do nosso sistema de saúde e do nosso sistema hospitalar, podermos ser competitivos à escala global. Todas as condições existem. Portanto, a questão que se coloca aqui, e isto é uma questão que é sistematicamente recolocada em cima da mesa, eu pelo menos já vejo isto desde 1997, quando estava num grupo de trabalho com o Manuel Carronda e com o Manuel Sobrinho de Simões a representar 3 ministérios, isto recorrentemente chegamos sempre à mesma coisa. O que é preciso definir de uma vez por todas é um grande programa nacional para a investigação clínica. E esse grande programa nacional para a investigação clínica não é, vão-me perdoar alguns, enfim, alguns dos quais são amigos, enfim, não é com 1 milhão de euros retirado das taxas que paga a indústria, de uma vez, mas é com um grande programa, tal como foi feito com os Cyber em Espanha, sustentado ao longo do tempo em áreas-chave e bem determinadas. E, portanto, eu gostava de ouvir o vosso comentário relativamente a isto, como também, e foi aqui referido, penso por alguns, não me recordo exatamente quem é que referiu isso, na investigação clínica, porque na outra está um pouco mais longe. Bom, eu ando a dizer isto há vários anos e outros também. Nós só conseguimos colocar a investigação de ponta que fazemos em Portugal, que é pré-clínica, no quadro internacional, se formos diretamente para o quadro internacional. Estar a tentar ir buscar as empresas para Portugal, para algo que ainda não tem uma implementação clínica real, é do domínio da fantasia pura. Outras coisas que já não são do domínio da fantasia, enfim, o Joaquim sabe bem ao que eu me refiro, porque já houve várias tentativas frustradas, é verdade, mas um dia havemos lá chegar, é constituir aquilo que uma vez, numa reunião da FLAD, foi designado por BioAuto Europa, ou seja, perceber claramente que em Portugal já existe um cluster maduro na área da investigação biomédica que precisa de uma coisa na área do manufacturing. Precisa de uma empresa a fazer uma aposta numa tecnologia de ponta, num local de fabrico. Foi exatamente isso que a Ford e a Volkswagen fizeram com um modelo e que resultou naquilo que nós temos hoje em Portugal, que é um cluster automóvel que vai desde o têxtil à eletrónica, com tudo aquilo que está à volta. Tudo o que está à volta nós já temos em Portugal. O que nos falta
é esse investidor que dê esse passo com um produto num determinado momento. E é preciso criar as condições para isso. Mas gostava de ouvir o vosso comentário. Provavelmente, se não se importa, Sr. Professor José Gaspar, eu gostaria de ter mais perguntas primeiro da assistência e depois estabelecer um certo diálogo com o painel. Por favor, tiveram aqui o desafio do professor Miguel Castanho, não é? Estavam, mas à parte essa pergunta que foi veiculada pelo colega Miguel Castanho, alguma intervenção? Se não, peço então que alguma resposta queiram dar ao comentário ao professor. Pode reformular as coisas. Se pode reformular, Rogério, se podes. Está a ser transmitido e as pessoas lá em casa depois não ouvem quem é que está a falar. A questão central é esta. Nós temos dois grandes eixos. A investigação clínica. A investigação clínica, do meu ponto de vista, eu gostava de ouvir o vosso comentário, não me parece que haja nada que nos faça falta, para além da atualização do ponto de vista de alguma imagiologia pesada, que é crítica em algumas áreas de investigação clínica. O que nos faz falta fundamentalmente é ter políticas públicas sustentadas de apoio à investigação clínica. Do lado da investigação pré-clínica, a meu ver, a necessidade é de posicionamento internacional, não é de ficarmos em Portugal à espera que as empresas venham ter connosco. Nós temos, ainda hoje ao almoço com os nossos convidados falávamos disso, temos grandes parcerias na Europa e nos Estados Unidos, a partir do sistema universitário na área da investigação biomédica em Portugal, que nos permitem hoje colocar toda a investigação pré-clínica que fazemos nas grandes redes internacionais. Não me parece que essa seja uma dificuldade de contexto. A outra dificuldade de contexto a seguir aparece quando nós queremos, do lado do manufacturing, e é certo, estava a olhar para o Joaquim quando estava a pensar nisso, que há uma área do manufacturing, eu diria, da biotecnologia ou da biotecnologia já de terceira geração, em que nós podemos ser muito competitivos, porque temos o ambiente instalado, temos os conhecimentos, temos a capacidade, temos os recursos humanos, temos o know-how, temos a investigação gerada, mas falta-nos o investimento agregador daquilo que já existe. E, portanto, uma das coisas que muitos na universidade pensam quando olham para as vossas empresas é ver qual de vocês é que se vai colocar a jeito um dia deste. Bem, essa última questão é difícil de responder, não está bem na minha mão. O que eu posso dizer vai um bocadinho de encontro à facilitação em termos de comunicação, não é? Se existe de facto já um plano, se existem as infraestruturas, eventualmente o que é preciso é sentarmos e conversar. Não faço ideia até que ponto é que vai esse projeto, portanto não tenho poderes para responder essa questão, mas parece-me a mim, se existem essas qualidades e se existe já um projeto implementado, não é? Por que não sentar à volta de uma mesa as várias farmacêuticas existentes em Portugal e debater-se um plano? Portanto, não consigo acrescentar mais do que isto. Em relação à primeira pergunta, se é que eu percebi bem, em relação à questão de uma política nacional mais consensual e também mais mantida, não é? E sustentada. E toca aqui alguns aspectos que ultimamente nós também temos refletido e que também já se falou aqui, que tem a ver, por exemplo, com o facto de termos a necessidade de ter dados nacionais, ter dados da vida real. Já não é suficiente termos dados de ensaios clínicos, independentemente do ensaio clínico ser extremamente importante, obviamente, para termos resultados estatisticamente significativos, mas, claro que é uma população selecionada, precisamente porque necessitamos dessa validade estatística. De qualquer maneira, e para as nossas autoridades de saúde nacionais, cada vez mais precisamos, de facto, de dados chamados da vida real. O que nós nos deparamos também atualmente é que os nossos hospitais não estão preparados, quer em termos de comissões de éticas, quer em termos dos departamentos clínicos, para receber esses mesmos estudos, chamados observacionais ou estudos locais, que estão a ser implementados por várias razões. Porque os profissionais de saúde não têm tempo para despender nesses estudos, porque são pouco estimulantes, os investigadores ganham pouco, são estudos que não geram um grande dinheiro para o hospital. São muitas vezes vistos como estudos que são desenvolvidos pela indústria para estimular a prescrição de determinado medicamento e, portanto, neste momento, em alguns estudos que nós achamos que são importantes para os tais dados da vida real em Portugal,
que vão converter-se em dados importantes para o próprio Infarmed perceber se determinada terapêutica deve ser autorizada ou não, é muito difícil entrarmos nos hospitais com esse tipo de estudos. Este é um exemplo, um bocadinho para ir de encontro a essa política nacional que, do meu ponto de vista, eu concordo com essa abordagem. Acho que tem que haver uma uniformidade em termos do que é que nós precisamos, não é? Em consonância, uma vez que temos todos zonas de interseção, de interesses partilhados, como é que nós vamos dar resposta a essas mesmas necessidades? Tem que haver, de facto, um plano integrado. E, mais uma vez, e da mesma forma como respondi à segunda questão, é cada vez mais importante sentarmos à mesma mesa e discutirmos os assuntos. Esta sessão aqui é um exemplo disso, e eu estou em crer que, se o fizermos, só podemos encontrar resultados e pontos de equilíbrio, mas tem que haver um bocadinho de abertura para isso e não pensarmos que somos pequenos e que não conseguimos fazer nada. Não sei se querem, estamos quase a aproximar. Mais 5 minutos antes de irmos para o intervalo. Sim. Muito rapidamente, então. Duas perguntas, tentarei ser muito concisa. Há pergunta relativamente à parte da investigação clínica e à plataforma nacional. Não podia estar mais de acordo, Sr. Professor. O que eu talvez não concorde tanto é com a nossa total capacidade de fazer investigação clínica em Portugal. Não pelos nossos cientistas, de todo. E aí não discuto, mas, de facto, tendo a estar de acordo com a minha colega, na medida em que são dados operacionais perfeitamente irrisórios que nos fazem travar aquilo que é a capacidade de fazer investigação. É isso que tem acontecido na prática, porque, e já hoje de manhã falámos, foi isso referido, em que uma lei de investigação clínica que foi aprovada há um ano atrás, passado um ano, fez com que houvesse um decréscimo do número de ensaios clínicos e, pasme-se, teve que a lei ser alterada porque não há reconhecimento por parte de uma das entidades envolvidas de um documento universal, que é o documento das boas práticas de investigação clínica. Portanto, isto para mim é algo que é um bocadinho revelador daqueles que são os obstáculos que nós encontramos na vida real e na prática. A Plataforma Nacional de Investigação Clínica é absolutamente essencial e estamos, pelo menos posso falar em nome da empresa que represento, absolutamente disponíveis para nos sentarmos à mesa e encontrarmos soluções para tal. E concordo que não será 1 milhão de euros, mas, enfim, seja dado, no entanto, o benefício de alguém que, enfim, dá um ponto de partida e dá um pontapé de saída para aquilo que pode ser algo que nasça daí. E é importante também, antes da plataforma, é que a plataforma seja assente em cultura de investigação, em literacia de investigação. E isso é algo que eu, enfim, tenho algum constrangimento em dizer, mas de alguma maneira nós precisamos. E não é nos nossos cientistas, mais uma vez, é em toda a estrutura que deve apoiar a investigação e que, se ela não apoiar, não acontece. Relativamente à parte da investigação pré-clínica, de acordo, ela tem de facto que ter visibilidade internacional e tem tido. Eu, de alguma forma, tenho tido muito boa experiência relativamente às parcerias que temos desenvolvido com projetos de iniciativa académica e de consórcios que têm sido feitos e, de facto, eles têm projeção internacional. Não somos nós, indústria, que os vamos, digamos, promover no sentido de ir buscar, mas estamos, como disse, perfeitamente disponíveis para o apoiar do ponto de vista nacional ou internacional. Isso não interessa, mas queremos, de facto, que isso seja desenvolvido e projetado da forma como deve ser, e o Sr. Professor disse-o, e muito bem. Uma questão importante aqui é também a questão daquilo que se chama Early Business Development e que talvez tenha a ver também com a segunda parte da sua pergunta relativamente à questão de uma unidade fabril. Pois, Sr. Professor, se bem se recorda, e infelizmente de alguma forma também estive numa situação dessas, muitas das casas de investigação e desenvolvimento grandes do nosso país, internacionais, tiveram que ver as suas unidades fabris fechadas por não haver, de facto, aquilo que era a rentabilidade considerada necessária em termos de, enfim, de uma
scalability, de uma reprodutibilidade e de um racional de produção de medicamento, fosse ele qual fosse. Portanto, de facto, a Auto-Europa é um exemplo fantástico, mas nós não temos a unidade fabril. Eu penso que não posso acrescentar muito ao que foi dito. Eu queria só, em relação a subscrever a necessidade de uma política a longo prazo para a investigação clínica, e há pouco o meu comentário era sobre as oportunidades que as pessoas presentes na sala ou outras tivessem de sua iniciativa. Na verdade, a indústria farmacêutica, a maior parte das vezes, põe em marcha estudos clínicos globais, não é? Portanto, não é uma investigação local. E, portanto, as condições que as empresas encontram no país são decisivas para o estudo ficar ou não ficar no país. E, portanto, eu penso que essa política, que tem que ser conduzida de forma a longo prazo e de forma consistente, é decisiva para conseguir firmar o nosso país como um local atrativo para os estudos clínicos. Nesse sentido, eu penso que tem havido algum progresso. Este último ano, de facto, não é um bom ano, mas vê-se pelo menos mais centros em que os processos estão mais ágeis. Mas, de um modo geral, há muitas barreiras burocráticas e digamos, processuais que não permitem as coisas andarem. Duas oportunidades que vejo para a investigação. Uma é a investigação dos cuidados primários. É uma área que está totalmente descoberta e é talvez onde essa diversidade genética que a nossa população tem podia ser mais ilustremente representada, não é? Porque não é difícil, não é preciso fazer uma investigação muito sofisticada. A segunda oportunidade é, como a doutora Sandra falou, do Real World Data, que é visivelmente uma área em expansão em todo o mundo, aqui também será com certeza, e desse ponto de vista, eu pelo menos do que tenho discutido e observado na Roche e no interesse que nós temos, há claramente uma área de cooperação com a academia, mas também com as outras empresas farmacêuticas. Deixo aqui assim só uma ponta, uma sugestão de que tudo diz respeito a registros, Real World Data, eu acho que é uma área de cooperação onde as empresas deviam trabalhar juntas. É só isto. Obrigado. Penso que já ultrapassamos um bocadinho o nosso tempo, mas acho que é muito interessante e importante também para nós, quer a academia, quer, penso eu, para as empresas, este diálogo. E gostaria só de fazer, do meu colega também, de fazer um comentário final, de referir que a nível da Universidade de Lisboa, da Lisboa, que teve o resultado da fusão há cerca de 2 anos das duas anteriores universidades, que estamos, obviamente, como eu comecei por referir, nesta rede de saúde, um trabalho primeiro interno, de conhecimento mútuo, mas obviamente que o passo que estamos a dar agora é também de uma abertura para o exterior, e daí este workshop passado do mês de abril e também desta conferência como tal. E nós, como universidade, quer dizer, temos que dar o exemplo e temos os nossos produtos, não é? Os nossos produtos também são a formação e os nossos alunos que damos, a investigação que fazemos, obviamente na parte clínica na Faculdade de Medicina, mas toda a parte pré-clínica nas várias unidades orgânicas e várias unidades orgânicas que pertencem à Universidade de Lisboa, e dizer que através, ouvindo, como foi aqui referido pelo Miguel Castanho, das vossas apresentações, dariam excelentes seminários também para os nossos programas. E um desafio que deixo na formação é que nós temos vários programas doutorais na Universidade de Lisboa, nestas áreas, o Lisboa Med, coordenado pelo meu colega, o de Bioengenharia, designado Terapias Celulares e Medicina Regenerativa, coordenado por mim, e que abrange também a Universidade Nova, Faculdade de Ciências Médicas, mas não só, o IMM, o IBET, e de facto aí temos conjuntos de ver pela primeira vez alunos doutorandos, médicos, com formação ao lado de engenheiros e ao lado de pessoas de formação básica. Portanto, isto são programas também de dimensão internacional e que desde já deixo o desafio, que com certeza irei convidá-los para fazer esses ditos seminários na próxima edição. Portanto, porque é de facto um fruto, e daí o conhecimento e até o desenvolvimento de temas de tese de doutoramento, de ideias, onde temos também tenho um aluno que estou a coordenar, a trabalhar com CAR T-cells, okay? Portanto,
uma área que foi aqui apresentada em termos de terapia celular, e de facto o passo seguinte, que é o manufacturing em todas estas áreas, que vários países europeus e empresas internacionais, e nos Estados Unidos, e no Japão, etc., têm dado um grande impulso nesta área. Finalmente, a título de exemplo, para uma agressão de maior massa crítica, eu gostaria de deixar um bom exemplo da fusão da Universidade, que é a realidade que se está a tornar o edifício Reinaldo Santos. Portanto, aí, obviamente, temos mais uma vez esta missão e um compromisso, ainda hoje, assinado pelo diretor da Faculdade de Medicina e pelo presidente do Instituto Superior Técnico, de desenvolvermos estas áreas ligadas à engenharia biomédica, à medicina, à parte clínica, e também deixar o desafio, quer dizer, o principal promotor e que tem sido o motor deste é o Miguel Castanho, que no último piso tem quatro pisos. O último piso está aberto para colaborações com as empresas, portanto, se quiserem estar num ambiente também dito académico, mas de interação e de investigação e de obtenção de produtos, por que não? E também deixo aqui aberto este mesmo convite, espero não ter ultrapassado aqui as minhas funções e o meu colega poder-me corrigir. Com isto, se estiverem de acordo, portanto, encerramos a sessão e agradeço mais uma vez a apresentação dos nossos convidados. Muito obrigado. Um intervalo de 15 minutos para voltarmos às 4h33, não? Obrigado.